Obrigado, Thaís. Boa noite, pessoal. Estamos aqui na reta final deste evento. E eu tenho uma primeira pergunta, a qual vocês já podem colocar com a apresentação de vocês, tá? Como as empresas, como cada empresa que vocês estão, decidem realizar um Investor Day? Começando com você, Mariana. Boa tarde, pessoal. Prazer. Eu sou Mariana Dutra, Head de Relações com Investidores da Gerdau. Uma super entusiasta da área de RI. Comecei minha carreira como estagiária em Relações com Investidores na Gerdau, há vários anos atrás, mas isso não precisa falar quantos anos. Passei depois também pela Ambev, e aí foi o momento que eu saí de RI, trabalhei com um financeiro mais de vendas, mas quis voltar para RI, trabalhei também na Suzano, e recentemente voltei a Gerdau, assumindo aqui a liderança do time, super feliz de estar de volta para casa que eu comecei minha carreira, né? Bom, Cássio, acho que respondendo a tua pergunta de forma bem direta, assim, na Gerdau e nas outras empresas que eu trabalhei, já era muito natural que o Investor Day acontecesse pelo menos uma vez ao ano, né? Eu brinco que é até uma pena que hoje não seja mais obrigatório, né, a realização do Investor Day, porque eu acho que é um momento que agrega demais, né? Além das divulgações de resultados que a gente faz a cada trimestre, é realmente um momento em que o management está mais aberto a falar com os investidores sobre questões mais estratégicas, mais de longo prazo, que não só o que aconteceu ali no trimestre, né, de resultados. Então, acho que é um evento que agrega muito além do dia a dia. E sobre o momento, assim, eu acho que uma vez por ano, né, fazer um Investor Day por ano, e a gente sempre tenta pensar em janelas que não estejam tão próximas da divulgação de resultados, para que os temas não se sobreponham, né, e que já tenham acontecido os avanços estratégicos relevantes na companhia ao longo do ano, e a gente já tem uma perspectiva do que tem de futuro, né, de médio e longo prazo. Mas no nosso caso é realmente uma vez por ano, já super bem estabelecido. Difícil imaginar a minha rotina como RI sem ter um Investor Day por ano. Legal, obrigado. E você, Ian? Gente, boa tarde. Eu sou Ian, sou gerente de RI da Tegma. Tenho 15 anos de RI na Tegma. Comecei como analista e hoje sou gerente executivo. Minha carreira quase que inteira como RI. Antes eu trabalhei como analista de investimento do outro lado da mesa, como investidor de um fundo de pensão. Então eu tenho um pouco da visão do investidor e ajudou bastante quando eu mudei para a área de RI. Diferente da Gerdau, a Tegma, eu acho que nem sei se todo mundo aqui conhece, a Tegma pode ser que é uma microcap, a gente tem 2 bi de capitalização na bolsa, e ela não tem assim o apelo da Casas Bahia, como a gente acabou de ver aqui, né? Nem todo mundo conhece, porque é uma empresa de logística daqui do ABC de São Paulo, e no máximo vocês devem ter visto uma carreta nossa nas estradas aí pelo Brasilzão. E ela é uma empresa muito redondinha, é uma empresa que tem muita novidade. Então, diferente da Gerdau, a gente brinca, né? Se ocorrer um terremoto em São Bernardo, a única certeza que a gente pode ter é: a Tegma vai dar lucro, a Tegma vai pagar dividendos. E a gente, durante 7 anos, a gente teve que responder essa pergunta que o Cássio fez: faz ou não faz Investor Day? Porque, assim, a única certeza que ela vai dar lucro, a certeza de que ela vai pagar dividendos, muita novidade, não tem muita compra de novas empresas, e aí a gente terminou postergando, posterga, e postergamos 7 anos, até que em 2014 eu falei: chega, vamos ter que fazer, não tem jeito. E o motivo foi, não teve nenhuma aquisição, não teve nenhuma mudança dos nossos resultados, mas eu falei: a gente precisa dar uma visibilidade maior para a empresa, e a gente decidiu fazer aqui. Foi uma experiência sensacional, que a gente vai poder falar mais ao longo da resposta, mas a decisão foi: a gente precisa dar visibilidade para a empresa, a gente precisa melhorar um pouco, e a gente conseguiu, felizmente. Bom, eu sou Matheus Fujisawa, sou gerente de RI da Blau Farmacêutica. Eu comecei minha carreira como estagiário no GPA, né? Assim como a Isabela aqui, também já trabalhei com ela, minha ex-chefe, que aqui é uma das painelistas. Depois eu fui me aventurar um pouquinho no M&A, né? No setor de educação, e tive o prazer de participar de uma grande transação, que foi a venda da Laureate para a Anima, e essa transação me deu uma grande oportunidade, que foi voltar para o mercado de RI.
Uma coisa que eu descobri é que eu prefiro RI do que M&A. Acho que as duas áreas se complementam. Muita gente, inclusive, gere as duas áreas, né? As duas áreas têm bastante sinergia, mas eu prefiro RI do que M&A, mas diria que eu sei fazer as duas, assim. E tive a oportunidade de ir para a Blau, né? E tem sido, assim, para mim, fantástico, uma grande oportunidade. E mais especificamente aqui na sua pergunta, Cássio, a Blau também já tinha o hábito, né, de fazer o Investor Day todo ano. Eu acredito que precisa ter uma boa frequência, mas não necessariamente precisa ser todo ano. Mas, por exemplo, ficar 2 anos sem fazer, aí eu já acho também muito tempo. Naturalmente, você tem que olhar o macro, mas o Investor Day é uma coisa muito micro, né? Que é você fazer o deep dive mesmo na empresa. Então, eu diria que o momento da empresa é mais relevante do que o macro, até porque, recentemente, se você for esperar o macro para fazer algum Investor Day ou alguma coisa, você não vai fazer absolutamente nada, né? Então, nesse sentido, no caso da Blau, por exemplo, 2024 foi um ano de retomada, então era o momento, de fato, de fazer um Investor Day, e a gente deu sorte, porque já tinha feito os últimos 2 Investor Day no mesmo local, né, antes desse último, e aí veio a Arena MZ aqui, e eu falei, não, a gente tem que fazer o Investor Day aqui, lugar dedicado de Investor Day, e recebi, assim, feedback muito positivo, assim, tanto do meu público interno, quanto dos investidores. Muito legal. E antes de falarmos sobre o planejamento de um Investor Day, deixa eu falar sobre os imprevistos de um Investor Day. Hoje mesmo, o evento era para começar 2 horas, foi começar 2h20, aí atrasou um painel, atrasou o outro. Enfim, estamos aqui nessa reta final. Como lidar com imprevistos no Investor Day, seja de C-level, seja de público, seja de material. Enfim, vocês têm alguma situação para compartilhar com o público sobre? Bom, imprevistos sempre acontecem, né? Acho que a gente, como RI aqui, a maioria de vocês deve ter um perfil muito resiliente de saber se adaptar a mudanças, né? Porque eu brinco que a área de relações com investidores é quase que matar um leão por dia, porque nem tudo está na nossa mão, né? Assim como a organização de um evento. Eu confesso que, graças a Deus, eu nunca tive um imprevisto muito grande, assim, de virar um caos o evento, mas eu tive no dia anterior ao evento. A gente costuma montar todo o evento no dia anterior, fazer um ensaio, né, traz o management para se sentir mais confortável com o lugar, passa o speech, a apresentação e etc. E chegou na hora do ensaio, os diretores começaram a chegar no lugar e o painel de LED assim não estava nada funcionando, a apresentação ficou toda desconfigurada, estava CEO, CFO da empresa, toda a diretoria com o ensaio sem funcionar. Espero que não tenha sido na MZ, né? Não foi na MZ, não foi na MZ. Então, acho que foi um imprevisto ali que a gente precisou se adaptar, né? E mesmo assim fazer o ensaio não nas condições perfeitas, só que com uma atenção adicional, né? Porque pensa de ser o CEO e o CFO e ir para casa sem saber se no dia seguinte as coisas iam estar funcionando de fato para o evento, né? Deu tudo certo, mas foi um sufoco. Foi um sufoco. E vocês, meninos, tem algum caso desse? Infelizmente, eu não vou ter. A gente fez aqui e eu digo que eu fui um herói, porque eu consegui realizar um Investor Day. A gente na Tegma sempre teve equipe enxuta, né? Hoje eu estou com meu analista aqui, mas na época eu estava sozinho. Eu realizei o Investor Day sozinho. Hoje eu digo que no dia seguinte eu não sabia nem quem eu era, de tão cansado que eu estava. No dia anterior, a gente estava aqui organizando as coisas, a minha equipe de marketing estava comigo aqui, e ela me perguntou, Ian, você está ansioso? Você é ansioso? Eu falei, Simone, eu tenho ansiedade para tentar ver todos os buracos onde eu preciso tapar, onde pode acontecer de errado. E assim, você sabe quando você prepara tudo e você tem aquela margem de acontecer alguma coisa de errado, sempre tem, né? Sempre pode acontecer. O nosso Investor Day de 2024 foi impecável, graças a Deus, graças também à MZ, que nos ajudou com muita coisa, assim, mas infelizmente eu acho que eu não tenho nenhum exemplo para te dar. E você, Matheus? No meu caso, eu acho que
o público interno dá muito mais trabalho do que algum imprevisto externo. Então, você alinhar todo mundo, o management, fazer cada área, porque putz, o legal do Investor Day são as outras áreas, né? Não financeiro. Então, esse que é o maior desafio, aí fazer o pessoal treinar, o pessoal se engajar, não falar o que não deve. Então, assim, esse sempre foi o maior desafio. Felizmente, também não tenho problemas assim a relatar no evento em si. É mais na prévia mesmo que dá bastante estresse. Por exemplo, o telão queima, aí tem que trocar. E nesse ponto, a MZ também ajudou bastante, porque foi um dos motivos que eu também quis aqui, porque tinha infra dedicada, porque antes a gente alugava um espaço que não era dedicado para Investor Day, e trazia infra. Além de ficar mais caro, né, tem esses problemas que podem acontecer às vezes. Aqui, se tiver problema é da MZ também, não é? Muito bom. Falamos sobre imprevistos, mas vamos falar do lado positivo, Mariana. Qual é o grande benefício que você vê da realização de um Investor Day? Bom, acho que o grande benefício para os investidores é ir além das conversas que a gente tem no dia a dia, né? É o que eu sempre falo, assim, o RI é muito acessível ao mercado, né? O investidor sabe que aqui no Brasil eles querem saber o EBITDA do dia, né? Então, às vezes, eles ligam para o RI toda semana. Então, o RI é realmente muito acessível, está sempre muito próximo, seja do sell side ou do buy side, mas esse momento com o management, eu acho que tem muito, muito valor, né, Cássio? Inclusive, sentir o body language do cara que está realmente liderando a operação, né? E dedicar esse tempo para contar um pouco da história, dos planos para o futuro. Eu acho que faz muito sentido ter essa agenda focada em não olhar tanto para o micro e para o curto prazo. Como eu falei, eu sou super entusiasta assim, de Investor Day. É uma das atividades que eu mais gosto de tocar. Eu acho que tem uma parte super estratégica com as outras áreas, né, como o Matheus comentou, que vai muito além do dia a dia financeiro e que faz com que o mercado conheça mais as fortalezas e o que a companhia está planejando para frente. Eu acho que o grande pulo do Investor Day é que ele termina fomentando uma discussão interna, né? Porque você não pode replicar a apresentação institucional no Investor Day. Você precisa tentar mostrar a empresa de uma outra forma. E isso mexe com a empresa inteira. Dessa vez que a gente fez, foi assim, um Deus nos acuda, eu dando uma pincelada ali no que a gente poderia mostrar, mas as outras áreas tendo que contribuir. Então, eu acho que isso internamente já é uma grande reflexão para a empresa, faz a empresa até, o nosso área comercial, mudou o planejamento estratégico da Tegma depois do nosso Investor Day, porque eles viram que uma coisa conectou melhor com outra. E isso se reflete para o investidor, que também está acostumado a falar com RI, às vezes está enjoado de ver nossa cara, né? E que aqui tem a possibilidade de encontrar, poxa, aquele diretor comercial que está de cara a cara com o cliente ali, com a montadora, e sem o filtro, né? Eu acho que o investidor imagina que a gente esteja acostumado a ter os filtros, os limites, até onde a gente pode falar. E quando ele está frente a um diretor comercial ou um diretor operacional, a linguagem é outra, os trejeitos são outros, os filtros são outros, então eu acho que isso causa uma aproximação bem legal. E você, Matheus? Acho que muito mais até do que retenção, acho que também vou até falar um pouco mais no lado da atração de investidores, né? No nosso caso, por exemplo, tem aqueles investidores assim que você fala a toda reunião, você encontra em todas as conferências, mas o cara nunca entrou na sua base, né? E eu tive a felicidade de, nesse último Investor Day, alguns investidores que a gente ficou quase que o ano inteiro falando com ele, finalmente consolidaram a entrada na base. Então, para mim, o Investor Day pode ser usado para um novo acionista como consolidação, né, de tudo aquilo que você vem falando durante o ano, né, ou durante, aí, às vezes, até mais do que ano, e você conseguir, de fato, efetivar a entrada desse fundo na sua base acionária, ou também para a sua base que geralmente já sabe bastante da empresa, né? Então, por isso que é interessante você pensar muito no conteúdo, né, do Investor Day, porque você tem uma parte da base que sabe quase mais do que você sobre a empresa. Então, a retenção é você não decepcioná-lo também, né, ter muita consistência na comunicação. Isso o Investor Day ajuda muito, né? É o dia da vitrine da companhia, né?
para a pessoa física é muito importante, né? Porque a pessoa física, o call é muito importante, o Investor Day é muito importante, porque ela não tem interação todo dia, né, com você, ela não tem acesso, diferente dos fundos que têm acesso e talvez para eles não seja tão importante. Então, eu vejo com bastante importância fazer o Investor Day. Claro, você tem que ter conteúdo relevante, numa frequência legal, né? Também você não vai fazer uma Investor Day a cada 6 meses, mas também não vai demorar 2, 3 anos para fazer, preferencialmente, exceto assim casos que a empresa tem. Então, não é o ideal, certo? Exceto em casos assim de restrição orçamentária assim severa na empresa, acho que a empresa deveria sim investir no Investor Day. Legal. Se eu puder pegar um gancho aqui, Cássio, acho que, puxando também o que eles comentaram já, de benefício pós-Investor Day, né? A gente gosta também de aproveitar o pós-Investor Day para participar de alguma conferência grande, uma conferência relevante, fazer um não-deal roadshow e continuar disseminando a mensagem que foi passada naquela 1 hora de apresentação, mais 1 hora de Q&A, né? Então, eu acho que para o RI, o Investor Day depois é muito bom também, porque a gente fica com um material super valioso, né, sobre a companhia, que não é um material institucional que a gente é acostumado a usar nas conferências e reuniões, enfim. Então, eu acho que esse momento pós, ele também é super importante para a gente continuar disseminando a mensagem e ela não morrer naquelas 2 horas de evento, né? Legal, super importante. Chegou uma pergunta aqui e eu vou juntar com a que eu tenho para vocês. A pergunta que é a seguinte: como vocês organizam um Investor Day internamente? RI é 100% responsável pela logística, a criação de narrativa ou terceirizam? Então, a minha pergunta agora é sobre essa organização do Investor Day. Como vocês estabelecem isso internamente? Bom, no meu caso, na Gerdau, o RI é 100% responsável pela organização do Investor Day, desde a contratação do espaço, que foi super bom aqui ano passado, obrigada, time da MZ, inclusive. Mas desde a contratação do espaço até construção de narrativa, obviamente, junto com as áreas parceiras, até a entrega do evento, né? É claro que o time de comunicação trabalha muito junto e é mega parceiros, mas a concepção toda e entrega do evento é de responsabilidade do RI. E aí, assim, acho que tem que ter um cronograma muito bem pensado, né? Não dá para achar que vai construir um Investor Day, uma apresentação de Investor Day do dia para a noite. Então, a gente faz muitos alinhamentos prévios, né? A Gerdau, por exemplo, tem 4 operações de negócio. Então, eu preciso me alinhar minimamente com 4 líderes de operações que têm seus times que vão estar ajudando a construir as narrativas, né? Mas eu costumo ser super criteriosa no que vem de conteúdo, porque não adianta a gente só receber dos times o que eles acham que tem de mensagem importante, né? Eu preciso filtrar o que está sendo passado pela área. Então, entender se aquilo realmente gera valor na perspectiva do investidor, se a gente não está simplesmente falando mais do mesmo, o que aquilo traz de diferente para agregar no modelo do investidor sobre a companhia, né? Então, tem que ter um filtro do profissional de RI muito forte, porque, no fim do dia, é a gente que sabe o que está sendo questionado pelo mercado, é a gente que sabe o que o investidor quer saber naquela data, né? Então, no nosso caso, é uma organização feita pelo RI, super complexa, porque envolve muita gente, então tem que ter muita organização, muita resiliência e foco na entrega final, sempre buscando agregar o máximo de valor possível. Não vou quase tudo que você falou aí, eu não vou repetir, eu só vou dizer que na Tegma eu comprei algumas brigas, infelizmente, com alguns diretores por causa desse filtro. Eu falava, gente, isso é importante, mas isso não é interessante. A gente vai estar num evento que dura 4 horas. Então, assim, isso é importante? É, mas também precisa ser interessante. Então, eu acho que esse filtro é de gerar o valor, né? Isso aqui está em outros documentos da empresa, se a pessoa tiver curiosidade, a pessoa vai ver. Tem que ser interessante, senão a pessoa vai ficar no celular. Bom, primeiro aqui como funciona. Acho que antes até de falar de como funciona lá na Blau, pegar o gancho aqui do Ian, que de fato você tem que fazer um filtro das áreas que vão participar. Porque tem muita
no final, todas as diretorias vão querer participar, né? Tem a sua vitrine ali, além de externa, interna também, só que para o investidor não são todas as diretorias que são interessantes, né? Então, às vezes, você tem que fazer uma certa rotatividade. Áreas como TI e RH, por exemplo, é interessante? Pode ser interessante em algum momento, pós alguma aquisição, que você vai ter uma integração grande, aí tem coisa cultural, tecnológica. Fora isso, acho que provavelmente são áreas que o investidor vai se interessar menos, que vai ser aquela parte do investidor, daí o cara fala, putz, agora é a parte de RH, sei lá, entendeu? Então, você tem que fazer esse filtro, né? Então, na Blau, eu tenho a sorte da comunicação cuidar mais da parte de locação de espaço, toda essa questão, mas a responsabilidade do evento, o budget do evento é do RI, então, como o pessoal ajuda muito nessa questão mais organizacional, o RI pode ficar muito focado no conteúdo. Então, o grande foco aqui do RI ficou no conteúdo, e você, além de selecionar quais diretores vão falar, você também direciona os conteúdos deles, e claro, você sempre vai esperar para ver o que eles têm para mostrar para você também, né? Assim, o que tem assim na sua área que a gente não vê no dia a dia aqui, né? Que você vai mostrar para a gente, que vai ser legal mostrar para o investidor. Então a gente busca fazer isso, mas o foco no RI lá na Blau é muito no conteúdo. Felizmente a gente tem uma ajuda na organização. Muito bom. Partindo aqui já para o final do painel e sendo uma das últimas perguntas, qual o tipo de approach o RI utiliza para convidar fundos ou sell-sides que querem se aproximar e ainda não estão cobrindo ou a base ou não cobre a companhia? Bom, a gente sempre que define a data do Investor Day já comunica. A gente, inclusive, coloca ainda no calendário de eventos corporativos. Então, já fica pública. E, a partir do momento que a gente vai tendo mais definições, já coloca pop-up no website, manda save the date, vai fazendo alguns reforços, né? A gente faz, na Gerdau, bastante trabalho de targeting, né, para buscar uma base de investidores mais forte ou olhar alguma coisa que às vezes está passando despercebido e pode ser uma oportunidade. Então, eu acho que assim não tem muita mágica aqui ou rocket science, né? A gente realmente deixar visível que vai acontecer o evento e engajar os investidores para que participem, né? Não só os que hoje já estão na base, mas talvez nesse momento de targeting já ir comentando sobre o evento, falar sobre, eventualmente, o que vai ser tratado no evento, né? Acho que ajuda. Você, Ian? Comigo é mais na pressão mesmo. Eu ligo para o pessoal e falo, vocês vão, né? Nem inventa desculpa. E eu fiz essa pressãozinha mesmo com os investidores mais importantes e outros que não eram investidores, mas que estavam sempre em contato com a gente. Além de tudo isso que Mariana falou, obviamente, mas a pressão rolou dessa minha vez. Então, e alguns sentiram e vieram mesmo. E você, Matheus? Bom, no nosso caso, claro, para o online é a comunicação tradicional, né, save the date, todas aquelas coisas, não vou nem repetir, e para todo mundo, mas a gente geralmente faz o evento híbrido, né? E acho que o maior desafio é fazer os convites no presencial. Esse último ano, certamente a gente não fez da melhor maneira, foi manual, né? Foi aquela coisa artesanal, vai enviando para um, vai para outro, controle. As meninas ali do meu time me ajudaram muito com isso. Mas, assim, acho que tem uma questão também, que acho que foi o grande aprendizado aqui desse Blau Day, em termos de comunicação, não foi nem com o investidor, foi com o público interno. O público interno que realmente a gente conseguiu um engajamento surpreendente lá dentro da Blau. Assim, acho que subiu mais de 300% a audiência do público interno. Claro, isso foi muito do trabalho da comunicação lá na Blau, então eles fizeram um trabalho muito legal do público interno e a gente ficou feliz porque, principalmente quando a gente, claro, tem gente na operação que não tem nem computador, né? Obviamente essa pessoa não vai assistir muito, mas o pessoal, coordenação, gerência, precisa entender a estratégia da empresa, precisa saber para onde a empresa está indo. Então, assim, além da publicação, da comunicação externa, é muito importante também essa comunicação interna. Então, assim, isso eu achei bem legal também nesse último evento. Legal. Claro. Idem para a Tegma. Eu acho que um papel importante que teve foi, eu acho que alguém falou aqui numa palestra anterior, a atividade do RI dentro da empresa às vezes nem é muito clara, né? Então, eu recebi elogios dos colegas que vieram aqui
de um jeito efusivo, falar, caramba, finalmente eu entendi o que você faz. E foi muito bom porque muitas pessoas dentro da Tegma viram também, e teve um papel assim de comunicação interna sensacional na Tegma também. Muito bom. E uma pergunta final, 1 minutinho para cada um. Que conselho, que sugestão você deixa para quem está aqui acompanhando a gente, seja do benefício, seja para estimular fazer este ano, sobre esse tema tão importante de Investor Day? Bom, aqui vou chovendo molhado, porque sou super entusiasta, acho que vale muito a pena fazer Investor Day. Sei que é trabalhoso, que exige um esforço muito grande do time de RI, mas eu, particularmente, saio muito realizada e com uma sensação de missão cumprida muito boa quando começo a pegar o feedback dos investidores sobre como foi o evento. E mesmo se o evento não foi bom como a gente esperava, eu acho que é sempre a oportunidade de melhoria, seja de comunicação ou do evento para o ano seguinte. Então, eu aconselho a vocês discutirem internamente se existe alguma resistência do management em realizar o evento, para que deem uma chance e vejam os benefícios reais que pode trazer. Ian? O caso da Tegma, eu acho que foi bem simbólico. A gente demorou, como eu falei, 7 anos para fazer, e quando a gente fez, estavam 3 sell-sides que no dia seguinte soltaram notas ou atualizações do nosso papel, e a ação subiu muito. Eu brinco que pode ter sido coincidência ou não, mas felizmente depois do Investor Day nossa ação subiu tipo 30%. Então eu acho que é um exemplo de aumenta a visibilidade, aumenta o apelo pela empresa, e mesmo, de novo, o nosso caso não teve nenhuma novidade, a gente não anunciou nenhuma aqui nos últimos 10 anos, mas só aumentou a visibilidade. Então a gente fez um tipo de, eu aprendi essa expressão depois, teach in. Então a gente só mostrou a empresa outro ponto de vista, e isso bastou para a ação subir 30%. Então eu acho que eu sou entusiasta também, e avaliem sempre a validade. Pegando até aqui o gancho do Ian, de fato, visibilidade é múltiplo, então se você consegue dar uma visibilidade melhor para o seu investidor, seu papel vai ser melhor precificado, né? E acho que o Investor Day tem um grande papel nisso. Claro que não adianta você fazer o Investor Day e ficar sentado o resto do ano, né? É uma das partes do trabalho. Então, acho que também sou um entusiasta do Investor Day, tendo coisas relevantes para falar, um novo ângulo, sempre é interessante fazer o evento. Meninos, muito obrigado pela participação de vocês aqui hoje. E espero que tenham tido insights e conselhos sobre esses elementos. Obrigado, viu? Obrigada.